Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa de Ismael. E hoje nós vamos fechar o mês com chave de ouro. O Sr. José Carlos, você já conhece ele, né? Tá de Carvalho, e ele vai falar sobre a mediunidade e Jesus. E o objetivo é mostrar a importância dos conselhos que Jesus fez em sua peregrinação na Terra, com relação à mediunidade e ao intercâmbio espiritual. Ele disse que vocês podem fazer pergunta, e na hora que ele estiver fazendo a palestra, vocês podem interromper para fazer pergunta. Então agora nós vamos fazer o nosso pequeno preparo. Nós vamos nesse momento elevando o nosso pensamento a Deus, Jesus, nosso mestre e amigo, aos mentores espirituais da Casa de Ismael, que nos protege, para que nós possamos ter uma palestra bem tranquila, amorosa, carinhosa. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa envolver o nosso companheiro expositor, que ele possa ser bem feliz na sua exposição, que os nossos mentores possam estar atentos, para que nós possamos prestar bastante atenção naquilo que vai ser dito, e que nós possamos sair daqui levando essa bagagem, esse conhecimento para as nossas vidas, para o nosso coração, e quem sabe, para que possamos ter também um futuro melhor. Que assim seja, graças a Deus. Quer acender a luz? Menor, né? Baixar o som, eu não sei. Baixar o som. Senão a pessoa vai ficar com medo de espírito. Senão vai ficar com medo de espírito. Eu não sei onde que é, você sabe. Baixar o som. Baixar o som e acender a luz. Chama o véu, né? Bom, podemos começar então? Pode começar, deixa eu mostrar a baixa. Então, como é que está funcionando aqui? Está todo mundo ouvindo aí, né? Então tá. Bom, gente, o próprio Jesus disse que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas, em nome dele, ele estará presente. Nós somos mais do que 3 pessoas aqui e, graças a Deus, nós acreditamos na presença de Jesus aqui entre nós. E nós não somos só nós aqui os encarnados, mas também os desencarnados que vieram trazidos aqui para estudar, para pensar um pouco em Jesus. Nós mesmos trouxemos aí os nossos acompanhantes, né? E então nós vamos tentar hoje conversar a respeito de uma coisa muito importante, que é Jesus, sua relação com a mediunidade, mas principalmente nós vamos tentar falar, vamos procurar falar, esperamos que Jesus nos ajude nisso, para que a gente possa aproveitar isso, tirar um proveito daquilo que nós vamos estudar. Porque o estudo em si, se ele não tem uma utilidade, não vale nada. Não adianta nada a gente falar a respeito de um tema, seja lá de que for, numa sala de aula, numa reunião social, tudo que a gente fala e entra por um ouvido e sai pelo outro, a gente acha bonito, interessante, mas a gente não coloca em prática, a gente não usa, é absolutamente inútil. Então, a nossa preocupação hoje é de tentar encontrar uma utilidade naquilo que nós vamos analisar, né? Primeiro a gente tem que pensar, quem é Jesus para nós? Né? Quem é Jesus? Não digo quem foi, né? Paulo diz nas suas cartas aos Romanos, ele diz assim, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então Deus Jesus não é um morto, que é uma pessoa importante que viveu numa certa época. Jesus é uma pessoa que vive, é um ente que vive, ainda vive. Ele passou como nós, né? Nós passamos aqui na Terra por um período, vamos embora, mas continuamos existindo. E existimos antes de ocupar esse corpo que nós temos hoje, né? Então, quem é Jesus? Por isso que eu falo no presente. Bom, os católicos dizem que Jesus é o Filho de Deus, é Deus encarnado, é o próprio Deus que se encarnou.
Tem muita discussão até entre os católicos a respeito disso, né? No Espiritismo, Jesus é tido como um espírito de grande luz, um espírito que já era evoluído antes da criação da Terra, da humanidade, e que recebeu de Deus a incumbência, nada fácil, de cuidar da humanidade, da nossa Terra aqui, não só da nossa Terra, mas da humanidade toda, onde quer que ela habite. E num certo momento, esse Espírito se manifestou na Terra, né? E mediunidade? O que é mediunidade para nós? Né? O que significa a palavra mediunidade? Há pouco tempo atrás, uns meses atrás, um amigo meu que não tinha assim, uma religião definida, me pediu para indicar alguns livros para ele ler. Eu indiquei o livro de Kardec. E quando ele terminou de ler o livro, tem o livro dos Espíritos, né? O livro dos Médios, quando ele terminou de ler o livro dos Médios, ele falou para mim assim: nossa, mas eu fiquei impressionado da maneira como Kardec descobriu a mediunidade. E ele falou assim, como se Kardec tivesse descoberto a mediunidade como o sujeito que descobriu a lâmpada elétrica, sabe? Né? Uma coisa que não existia antes, que foi descoberta e começou a ser utilizada. Mas a mediunidade não é uma coisa para ser descoberta. Kardec não descobriu a mediunidade, ele só escreveu vários livros, dentre os quais um deles, e nos outros também ele fala, mas um deles especialmente, que é o livro dos Médios, ele escreveu para falar a respeito do que é a mediunidade. A mediunidade existe há muito tempo, né? Desde que o mundo é mundo. A existência dos espíritos não encarnados é uma coisa conhecida por toda a humanidade. Para nós, a mediunidade hoje é uma faculdade, é uma capacidade que as pessoas têm de intermediar mensagens do plano espiritual. Você tem um espírito desencarnado, você tem uma pessoa ou várias pessoas para quem esse espírito quer mandar uma mensagem, e no meio você tem um médium. Daí o nome médium, né? Do meio, está no meio. Ele vai servir como instrumento, ele vai servir como um mediador, ele vai servir como transmissor. Né? Quando a gente fala em mediunidade, assim, a gente já vai pensar, já pensa imediatamente no quê? Do Chico Xavier, com a mãozinha dele no rosto, escrevendo uma mensagem da mamãe para o filho, né? Do filho que morreu para a mãe, da pessoa. A gente já pensa na mensagem escrita ou na mensagem falada. Mas a mediunidade, ela é mais do que isso. A mediunidade é a capacidade que a pessoa tem de trazer energias do plano espiritual, de intermediar energias do plano espiritual para a cura, por exemplo. Querem uma coisa mais bonita do que curar uma pessoa? E não é só a cura física, às vezes é a cura da alma. Uma pessoa que está angustiada, que está atormentada com os seus problemas, uma pessoa que está sem esperança, ela vai no centro espírita, o médium põe a mão sobre ela, ela sai renovada. Não houve mensagem, ninguém falou nada, ninguém disse nada, mas aquilo que a pessoa fez foi uma atividade mediúnica, porque é claro que o médium não faz nada sem o plano espiritual. Nós temos capacidade, nós temos capacidade de auxiliar as pessoas, nossa mesmo, né? Quando uma pessoa chega perto de você, doente, ou você vai visitar um doente na casa dele, e você chega lá e fala para ele assim: puxa, mas olha, você não está bem agora, você vai melhorar, você precisa ter esperança. Você, com o seu amor, com a sua boa vontade, você está ajudando a cura. Agora, se a gente tem mediunidade, capacidade de intermediar energias,
e tem um espírito superior ao nosso lado, um espírito evoluído, ele soma a nossa vontade de ajudar com a vontade da própria pessoa, do próprio médico, e a atividade é mais eficiente. Muitas pessoas falam para mim assim, mas escuta, se pessoas que não são espíritas, né? Elas falam assim, mas se o médium tem a capacidade de cura dele mesmo, e não cura só física, de doença, mas também de auxílio material, espiritual, psicológico, e se o espírito age em todos os lugares, por que precisa ir no centro espírita? Por que não pode fazer isso na casa dele? Aí eu pergunto para essas pessoas, pergunto para nós aqui, nós somos capazes de fazer algumas coisas que nós só conseguimos fazer em certos lugares, não é verdade? Quando você quer assistir um filme, por exemplo, você liga a sua televisão no meio da rua, você pega a sua televisão, põe lá na rua, os vizinhos passando, os estranhos passando, todo mundo conversando, e você vai assistir o filme ali, né? Quando você vai no cinema, fica aquele penteiro do lado do celular falando, você não tem vontade de bater nele? Por quê? Porque para você assistir um filme, você precisa estar num lugar apropriado para isso, onde você pode se concentrar na história que está passando. Por isso a mediunidade, ela pode ser exercida, é claro, em qualquer lugar, mas é preciso que a mediunidade seja exercida em lugares apropriados para surtir melhor efeito. É claro que se uma pessoa, como Jesus fazia, né, se uma pessoa estiver num lugar conturbado, cheio de problemas, e ela tiver que ajudar, ela vai ajudar. Se o espírito tiver que ajudar alguém no meio de uma bagunça, numa baderna, ele vai ajudar. Mas se ele puder ter essa pessoa num ambiente melhor, isso vai ajudar muito mais, né? Ele vai ter um auxílio muito maior, né? Então a mediunidade é essa capacidade de intermediação. Pode ser palavras escritas, faladas, né? A transmissão de energias para fortalecimento, limpeza, curas. Existe a mediunidade no sono, que a gente recebe mensagens de espíritos que falam para nós do sonho. A gente acorda no dia seguinte lembrando dessas mensagens. Existe a mediunidade acordada. A mediunidade tem uma infinidade de possibilidades, né? Aqui no centro, a gente às vezes, na escola de médio, a gente ouve a pessoa dizer assim, eu não tenho condição, né, de trabalhar, porque eu não vejo nada, não falo nada, não sei nada, e eu tenho dificuldade para ler, eu vou fazer o quê? Você vai amar, você vai ter vontade de ajudar as pessoas, você pode ficar na porta ali, recebendo as pessoas com um sorriso, e pode ser que o seu sorriso ali seja o melhor passo que a pessoa receba durante a estada dela no Ismael. Pode ser que essa pessoa, se tiver chegado aqui, sentado, entrado para tomar o passe, e saído sem o seu sorriso, não saísse tão bem como saiu depois que você sorriu para ela ali fora e tratou bem. A mediunidade se manifesta de muitas maneiras, de muitas formas, com muitos objetivos, né? E a faculdade mediúnica sempre existiu, né? Na Europa e na Ásia viviam povos, que a gente chama de povo, era a raça indo-europeia, né? A raça ariana. Eles viviam na Europa mais ou menos há 15 mil anos atrás, aí querendo, né? Muito tempo lá para trás. Desses povos é que surgiram os gregos, os romanos, os judeus, os hindus. Antes que existissem esses povos antigos, existia um povo só, um povo único. E eles tinham, a religião deles era a religião do norte. Eles achavam, eles entendiam, que a morte não era a dissolução do ser, né? Era só uma mudança de vida. Veja, 15 mil anos, 16 mil anos atrás,
era a mesma ideia que nós temos hoje, né? Que a morte não é o desaparecimento da pessoa, é só uma mudança. É o espírito que está numa forma que vai para uma forma diferente. E é interessante a gente estudar a religião desses povos, porque eles tinham uma coisa muito parecida com a gente hoje, né? Muitas coisas que nós temos, muitos costumes que nós temos hoje, vêm do que eles faziam. Quando uma pessoa morria, eles enterravam dentro de casa. Se não enterravam dentro de casa, enterravam próximo do quintal, né? Por quê? Porque aquela pessoa não ia, eles não tinham a ideia do céu, do inferno, do umbral, do purgatório. A pessoa ficava vivendo ali com eles. E mais, ele se transformava numa espécie de Deus familiar. Então essa pessoa continuava protegendo a família. Eles acendiam fogo, né? É a religião do fogo sagrado que os autores falam. Eles acendiam fogo com um carvão que ficava aceso sempre, né? Que representava a presença daquela entidade lá. Se vocês vão na igreja católica hoje, vocês vão ver que tem um lugar lá no sacrário, tem uma luzinha que fica acesa perenemente. Você pergunta para o padre, por que aquela luz fica sempre acesa? É a presença do Cristo. É uma luz, um fogo, que representa a presença de alguém. Na época, 16 mil anos atrás, Cristo ainda não estava nem no osso do bigode, né? Ele estava muito longe, tinha vindo, né? Então, eles não tinham ideia, não existiam os deuses, né? Os deuses do Olimpo, aqueles deuses que a gente vê nos filmes aí, Thor, os deuses romanos, Júpiter, eles ainda não existiam na mente das pessoas. O Deus deles era o seu familiar. Quem já leu aí há 2000 anos, né, a história do Emmanuel, vai lembrar de uma passagem no livro em que ele conta que ele entra numa sala, num lugar, na casa dele, onde estão os enterrados, os seus familiares, todos os seus antecessores, o seu pai, seu avô, seu bisavô, e tem lá uma figura, porque para eles, esses seres continuavam vivendo com eles. E olha, não é difícil que isso seja verdade, não, né? Hoje em dia a gente não sabe, tem gente que morre e continua na casa, lá, vivendo atrás das pessoas. Às vezes é preciso ir lá no centro, para conseguir tirar a pessoa da casa, porque ela não sabe que morreu, ou sabe que morreu, mas não quer ir embora, quer continuar com os filhos, né? Isso vem de lá de longe, muito longe. Esses fenômenos eram tipicamente mediúnicos, né? Porque as pessoas tinham relação, eles davam comida para o morto, eles davam mel, frutas, alimentos, né? E o morto em troca dava para eles proteção. Se a família esquecia o morto, ele se transformava num espírito negativo que ia perseguir os outros, perseguir os próprios familiares. Não parece muito com o que a gente hoje tem ideia, né? Um espírito abandonado, por quem ninguém se lembra, por quem ninguém reza, por quem ninguém se interessa, né? Ainda, veja como é antigo isso, né? Isso é uma coisa muito interessante que a gente poderia falar até o fim do mundo, né? Na Grécia, nós tínhamos as pitonisas, que eram sacerdotisas que faziam previsões, mais um aspecto da mediunidade, né? Quantas pessoas não vão no centro espírita e falam assim, eu estou querendo saber o que vai acontecer comigo em tal época, né? Eu quero saber se eu vou casar com o Joãozinho, né? Eu namoro o Joãozinho, eu gosto do Francisquinho, mas eu acho que quem gosta de mim mesmo é o Antoninho. Com quem que eu vou ficar? Né? O médium aí, fala para mim, o espírito, né? A gente encontra muitas pessoas que querem saber essas coisas, querem adivinhação do futuro. Na Grécia tinha, né? As pitonisas, que eram as sacerdotisas do deus Piton, que é uma serpente, que faziam essas previsões,
essas coisas. Na Gália, a Gália é a região onde hoje fica a França e a Alemanha. A Gália tinha os druidas. Muita gente sabe que Allan Kardec era um druida, era um sacerdote gaulês que viveu um pouco antes da época de Júlio César, um pouco antes da época de Cristo, nas Gálias, e era um sacerdote druida. Os druidas eram médiuns também, né? Eles curavam com ervas, eles faziam chás, eles colhiam árvores, os carvalhos, né? Alguém aqui já ouviu falar da medicina antroposófica? Antroposofia? Aqui no Brasil tem vários médicos que são antroposofistas, que nem homeopata, né? Eles tratam com ervas, do mesmo jeito que os druidas tratavam há 2.500 anos atrás, tratavam as pessoas. É uma medicina que ainda hoje se pratica, que era praticada pelos sacerdotes franceses e alemães, isso há 500 anos antes de Cristo, por aí, né? É uma coisa milenária. Todas essas manifestações são manifestações mediúnicas, né? Na Idade Média a gente tinha as bruxas, né? E os médiuns mesmo foram começar a ser conhecidos e aparecer como médiuns só em 1800 e pouco, quando Kardec começou a tratar da forma como nós tratamos hoje a mediunidade. Nós temos muita coisa moderna hoje, né? Os romances espíritas, os livros que a gente lê, mas o espiritismo hoje é exatamente aquele que Kardec codificou em 1800 e pouco. O que mudou para ruim, né? Por inovações que a cabeça das pessoas fizeram. Vocês vão falar, mas puxa, é um troço que fica tantos anos, 300 anos, assim, então é uma coisa antiga. A lâmpada elétrica foi inventada há quanto tempo? A gente não usa porque é antigo? O cara inventou isso aí há 300 anos, vou usar esse negócio, é velho? Né? Hoje em dia, a maioria das coisas que nós temos foi evoluído a partir de coisas que foram descobertas entre 1500 e pouco até 1800 e pouco. Depois disso, o que se fez foi modificar o conhecimento, né? Antes você tinha um computador que ocupava essa sala inteira. Hoje você tem um computadorzinho desse tamanho, né? Amanhã você vai ter outro menor, mas é o mesmo computador que ocupava uma sala inteira que está aqui. Só se descobriu como fazer menor, modificar, né? A roupa que nós estamos utilizando, a maior parte é sintética, né? Não é feita de fios naturais. Mas as roupas são a mesma coisa que eram na época dos nossos avós e avós, né? O espiritismo continua o mesmo, só com uma roupagem mais moderna, diferente, mas com os mesmos conhecimentos. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: se a reencarnação e a mediunidade eram coisas tão antigas, Jesus sabia, né? Ou não? Jesus certamente sabia que a mediunidade já existia, muito antiga. Reencarnação também. E por que ele não falou disso? Por que nos evangelhos não está escrito lá sobre a mediunidade, sobre a reencarnação? É porque a gente não lê os evangelhos, que está lá. Né? Mas ele não falou como Kardec falou, porque Kardec falou 1800 anos depois dele, para um povo que pensava diferente, né? Os judeus na época de Jesus achavam que não havia reencarnação. Hoje eles acreditam na reencarnação. O judaísmo tem uma vertente que acredita na reencarnação. Na época não. Para eles, quando a pessoa morria, a religião dos judeus entendia que a pessoa morria e ia para um lugar chamado Sheol. Está escrito na Bíblia. Tem muita gente que fala, besteira, eu nunca li isso aí na Bíblia. Você não lê a Bíblia, está escrito lá, né? Está nos Salmos, tem várias passagens da Bíblia, tem a referência ao Sheol. O Sheol é um lugar de sombras, que a pessoa fica lá
ela meio inconsciente, está esperando um dia que vai haver a ressurreição. Ele lá não sofre e também não é feliz. Fica esperando o dia em que Deus vai voltar, né, e vai separar os bons dos maus, e os bons vão para o céu, né, e os maus vão para o inferno. Né? Os judeus não usam essa expressão, não usavam essa expressão, mas é o equivalente, o lugar equivalente. Como é que Jesus ia falar de reencarnação para um povo que não acreditava nela, e era uma coisa de muito tempo? Né? Como é que Jesus ia falar de mediunidade para um povo endurecido, como os judeus, os romanos? Né? Eram povos muito embrutecidos. Né? Não é que nem hoje, que todo mundo é bonzinho, ninguém morre de fome. Né? Mas olha, eram muito piores que nós, pode estar certo. E nós olhamos para a nossa humanidade hoje e falamos, puxa, como a nossa humanidade era ruim. Mas pode estar certo que aquela época era muito pior. Nós melhoramos bastante, né? Graças a Deus. Vamos melhorando devagarinho, a humanidade vai melhorando. Nós estamos mudando aos poucos. Né? Então o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos ver algumas referências de Jesus à reencarnação e algumas referências à mediunidade. E se vocês não baterem em mim até lá, ficarem tão chateados com a minha palestra chata, nós vamos terminar falando no que isso tem de utilidade para nós, né? Qual é a relação, como é que nós podemos usar essas coisas para a mediunidade hoje. Já no meio do caminho nós vamos já falando alguma coisa, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, já, a moça já falou, mas assim ninguém, não se ouve só a minha voz aqui durante tanto tempo. Esse Sheol, o Sheol, que essa palavra sobre judeus, não entendi. que são? Olha, Davi, os Salmos de Davi, eu não sei de cabeça aqui, mas depois a gente procura aqui, eu te falo aqui, a gente procura aqui na maquininha que tem. Os Salmos de Davi são orações. Davi era rei dos judeus. Né? Davi é aquele cara que pegou uma pedrinha e matou o gigante Golias. Né? Tinha uma guerra lá, e tinha um soldado muito grande, muito forte, chamado Golias, e ele matava 10 soldados judeus com uma espadada só, imenso, enorme. E eles estavam ganhando a guerra, eles não tinham como enfrentar aquele sujeito, né? E ele todo dia ia para frente de batalha, chegava lá e dava risada e falava: escuta, cadê o Deus de vocês? Não tem homem aí para me enfrentar, né? Para os judeus ficarem desmoralizados, se entregarem. E ia lá um, ele matava, ia 10, ele matava, ia 20, ele matava. Aí veio lá um anãozinho lá, um garotinho que era pastor de ovelhas, falou: eu vou lá, eu acredito em Deus, eu vou lá e vou matar esse cara. Ninguém acreditou, né? Mas ele quer ir lá, vai, né? Tanto faz, aí é um que vai morrer. Ele pegou um pedaço porque ele, como ele era pastor, ele tinha uma espécie de estilingue, era uma funda, né? Tipo, a gente já vê em filme às vezes mexicano, que são duas coisas de couro assim, que nem um estilingue, só que não tem a forquilha. O sujeito vira aquilo e joga a pedra. Aquilo é uma arma terrível, bateu aquilo lá com uma velocidade alta, mata a pessoa. E ele tinha muita técnica nisso, porque ele era pastor de cabra, ele matava bicho com aquilo. Ele chegou lá, deu uma virada, o gigante deu risada, né? Esse cara vai me enfrentar. Ficou com a carona lá, ele deu uma virada, pá, enfiou na cabeça do cara e matou. O cara caiu no chão, buf. Então ele ficou tão querido entre os judeus que ele acabou sucedendo o rei, que era o rei Saul, que era um louco de pedra, um maluco que acabou morrendo de loucura, né? E Davi foi um rei muito humano, né? Ele tinha muitas qualidades e muitos defeitos, e ele acreditava muito em Deus. Então cada salmo dele era uma prece. Todo mundo aqui conhece, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta.
Ele me faz deitar em verdes prados, guia-me mansamente a águas tranquilas. Por amor do seu nome, refrigera minha alma. Todo mundo conhece, né? Tu não tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 em casa. Não lê a Bíblia, mas está lá o Salmo 91 aberto. Né? É bonito, né? Olha, fica linda aquela Bíblia toda arrumadinha e tal. Ninguém lê, mas está lá. Né? Agora tem um também, né? Que é o que ele pede misericórdia, né? Das profundezas, eleva a minha alma, meu Deus, me salve, não me deixe confundido. Né? É porque ele tinha mandado matar um general dele para ficar com a mulher do cara. Um cara bonzinho. Né? E depois que ele fez isso, ele ficou arrependido. Ele faz uma prece, é lindo, é um dos salmos mais bonitos. É o de Profundis, né, que eles já falam, né? Ele cantado em latim é lindo, né? É um salmo muito bonito. De Profundis, clamavi a te Domine. Das profundezas eu clamo ao Senhor. Eu peço ao Senhor, tenha misericórdia de mim. É muito lindo esse salmo. Todos os salmos são cantados. Então, num dos salmos, ele fala, né, que as pessoas vão para o Sheol. Né? Ele fala assim, meu Deus, quem é que vai rezar para o Senhor lá no Sheol? Ninguém lá não tem memória. Você lendo os salmos, você vê a ideia que os judeus tinham a respeito da reencarnação. Você tira dos salmos. Né? Depois eu posso te dar as referências. Se quiser você me dar o seu e-mail, eu mando para você por e-mail todos os salmos em que você encontra em outras passagens do Evangelho, da Bíblia, né, do Antigo Testamento, né? Ele fala do Sheol. E agora, onde é que eu estava? Então, a referência da reencarnação é a lei de causa e efeito do Evangelho. Né? Eu peguei o Evangelho de Mateus e o Evangelho segundo o Espiritismo, que são mais conhecidos nossos. Né? Tem uma parte do Evangelho de Mateus em que ele diz assim: João Batista usava veste de pelo de camelo, cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Sabe que é João Batista, né? João Batista é primo de Jesus, filho de Isabel. João Batista é um pouco mais velho, alguns meses mais velho do que Jesus. João Batista saiu pelo deserto, feito um maluco, vestido com pelo de camelo, né, cinto de couro, comia mel e ficava falando lá: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Por isso que os crentes falam, né, nas suas pregações, né? Está vindo Jesus, está vindo o Mestre. Ele veio apresentar, ele veio anunciar a vida de Jesus. No Antigo Testamento todinho tem referência à vida de Jesus. E em alguns lugares está escrito lá que antes de Jesus vir, voltaria o profeta Elias. Quem é Elias? Elias era um doido de pedra também, que morava no meio do deserto, se vestia, comia gafanhoto, mel, né? E ele teve uma briga com os profetas de um deus lá chamado Baal. E ele chamou isso está na Bíblia, né? Uma história bíblica. Ele desafiou 400 profetas de Baal para provarem que Baal era um deus maior que o Deus dos judeus. E esses profetas não conseguiram provar. A história é muito longa, eu não vou contar inteira. Mas eles não conseguiram provar, então o Elias, que era um cara muito legal, mandou cortar a cabeça de todos os 400 e mais alguns que disseram favoráveis a ele. Aí João Batista veio, se vestia igual, mesma coisa. E como é que morreu João Batista? Alguém lembra aí, não? Lei de causa e efeito, lei do retorno. Jesus, quando João Batista morreu, ele falou assim: olha, e se quereis dar crédito, é este o Elias que tinha que vir. Falando de João.
Ele não falou que João é a reencarnação de Elias? Falou. Perguntaram para ele: escuta, por que dizem que Elias tem que vir antes do senhor e Elias não veio? Não, Elias veio. Ele só não foi reconhecido. Tem pelo menos 2 ou 3 pontos do Evangelho em que ele fala isso claramente. Os católicos se retorcem para poder explicar isso, né? Porque como é que você vai explicar essas palavras de Jesus? Né? Nas Bíblias escritas por eles mesmos, né? Que eles mesmos podiam ter alterado lá quando copiaram, né? Na Idade Média, mas não tiveram, porque é muito claro, tanto no original grego como no original latino e nas referências aramaicas, também é muito claro, né? Para Nicodemos, então, né, ele falou muito mais claramente, né? Nicodemos quem era? Nicodemos era um príncipe dos judeus. Não sei se vocês se lembram, depois que Jesus morreu, quando crucificavam uma pessoa, os romanos, que eram muito bonzinhos, eles não tiravam o corpo da cruz, eles deixavam lá, deixavam apodrecer lá, para os bichos comer, né? Porque era uma forma de mostrar para as pessoas qual era o destino delas, se elas fossem desafiadas pelo poder romano, né? Jesus foi tirado da cruz. Por quê? Porque naquela época já tinha alguém que estava pensando que o Brasil existia um dia e tinha um jeitinho brasileiro, a propina. O Nicodemos era muito rico, foi lá e pagou para o Pilatos para tirar o corpo, para poder sepultá-lo. Eles não deixaram fazer isso. Foi esse mesmo Nicodemos. E esse cara aqui, Nicodemos, ele era um mestre judaico, né? Ele foi falar com Jesus e falou: Jesus, nós sabemos que o Senhor é filho de Deus, que o Senhor faz muitos milagres. Ele acreditava mesmo, ele estava acreditando em Jesus. Então Jesus olhou para ele e deu uma gozadinha, né? Que Jesus era muito gozador. A gente olha, a gente lê o Evangelho, a gente percebe que ele era terrível, ele enfiava o dedo na. Né? O sujeito foi lá falar com ele como mestre. Ele falou: mestre, vem cá. Né? Olha, bem sabemos que é mestre. Jesus respondeu: na verdade, aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos falou: mas como é que um homem velho pode nascer? Vai voltar para a barriga da mãe? E Jesus respondeu: na verdade, aquele que não nasce do Espírito e da água não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Quer mais clareza do que isso para falar da reencarnação? Ele falou na lata: você precisa nascer de novo, o Espírito nasce outra vez. Quando ele fala: mas nasce no meu corpo? Claro que não. O que é nascer do corpo é uma coisa, nascer do Espírito é outra coisa. Vem, né? Está muito claro. E sobre a mediunidade? Bom, no Evangelho tem muita aparição de anjos. Quem eram os anjos? Espíritos superiores que vinham anunciar alguma coisa importante. É uma forma de mediunidade. A gente lendo os Evangelhos, a gente vê que algumas vezes os anjos eram vistos por todo mundo, por várias pessoas. Outras vezes eles não eram vistos. Eles eram vistos só pela pessoa que recebia a mensagem. O que é isso além de mediunidade? A capacidade de ver um espírito que não está encarnado. Mediunidade, está nos Evangelhos. Só não vê, ele não quer, né? Manifestações de anjos. O anúncio a Maria, né? Apareceu lá, o sujeito falou para ela: você está grávida, vai ter um filho. Esse filho, o Filho de Deus, vai fazer um monte de coisa, criar muito caso. Não falou bem assim, mas o que ele queria dizer era isso, né? O anúncio, a Isabel também, quando ela ficou grávida de João Batista, que era a prima de Maria, né? Tem um caso que é de mediunidade pura, são os reis magos. Os reis magos foram procurar Jesus, passaram por Herodes.
Herodes era um doido. Ele sabia que existia uma profecia que ia nascer o rei dos judeus. Só que o rei dos judeus quem era? Era ele. Se vai nascer o rei dos judeus, vai me tirar. Eu vou matar esse cara antes que ele cresça. Né? Então ele virou para os reis e falou: olha, vocês vão, procurem a criança e venham me falar de tal, que eu quero ir lá também para ver. Né? O que ele queria era matar. Tanto que quando os reis voltaram, ele mandou matar todas as crianças, menos de 3 anos de idade. Os reis, está escrito no Evangelho de Mateus, Mateus, né? Que em sonhos, por revelação divina, eles foram avisados para não voltarem a Herodes. É uma manifestação mediúnica. Espíritos avisando: não volta lá não, aquele cara não presta, sai fora. Né? E curas, mediunidade de cura. Mateus 8, leproso, diz para Jesus: se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus diz, estendendo a mão, tocando, dizendo: quero ser limpo. Vocês vão falar: mas peraí, Jesus não curava por ele mesmo? Ele era médico de alguém? Quando Jesus curava, o que ele dizia? Ele dizia que curava em nome dele mesmo? Ele dizia que curava em nome de quem? Que era Deus que estava curando, não ele. Né? A mediunidade de cura era mais restrita, né? Assim, por exemplo, tem menos médiums de cura, né, no caso, do que as outras áreas da mediunidade. Todos nós temos mediunidade de cura. Né? Todas as pessoas, mesmo as pessoas que não desenvolvem a mediunidade. Né? Porque a cura, ela se baseia, em princípio, sempre na vontade de ajudar. Né? O amor. O que cura é o amor. Jesus curava com tanta facilidade por causa do amor. Mas se a gente observa as curas que ele faz, elas são muito interessantes, a gente observar isso. E isso é uma coisa para nós usarmos na nossa análise da mediunidade. Eu ia chegar lá agora, mas a sua pergunta deu gancho. Esse leproso foi lá e falou: olha, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Então Jesus falou: eu quero. Você está limpo. Mas tocou nele. Tocou. Tem outras curas. Tem uma cura que o cego chega em Jesus e fala: me ajuda, filho de Davi. Aí Jesus vira para ele e fala assim: o que é que você quer que eu faça? Isso aqui pergunta besta. É uma pergunta besta ele? Se pensar bem, não. O cego podia falar para ele: eu quero uma esmola, eu quero um cajado novo. Porque ele podia não acreditar que podia ser curado. Esse sujeito que chegou para ele e falou: se o senhor quiser, o senhor me cura, ele já manifestou a sua fé. O cego, ele só falou: me ajuda. Mas que ajuda você quer? Eu quero ser curado, eu quero ver. Então eu vou fazer o que você pediu. Porque ele não faz nada além do que a pessoa pede e acredita. Porque tem gente que pede, mas não acredita. A gente vive reclamando que pede as coisas para Deus e não recebe. Mas se a gente for pensar bem, a gente pede sem muita esperança de receber. Não é assim? Saber se tem crédito para receber. Tem a misericórdia divina, né? Quem pode dizer que aqueles sujeitos lá, quando Jesus curava, o que ele dizia? Vai, a tua fé te salvou. Né? A tua fé te salvou. Não foi o teu merecimento, foi a tua fé. A fé é a minha vontade de te curar. Mas o que ele completava? Vai e não fiques mais. Né? Por quê? Para que não te aconteça coisa pior. Tem uma passagem que ele diz exatamente isso: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Maria Madalena, a prostituta lá, que
prostituta, não, a mulher adúltera que ia ser apedrejada, ele falou lá, né? Aquele que não tiver culpa, atire a primeira pedra, todo mundo embora. Ele olhou para ela e falou: mulher, ninguém te condenou? Não, eu também te condeno. Vai? Por quê? A coisa volta a ficar muito pior para você. Pode ficar pior. A cura é tão difícil assim, a gente ter esses médios de cura, esses médios curadores, porque é preciso ter muita dedicação. Não é qualquer um que se dedica tanto assim. Os médios de cura, eles vivem em função disso. São mediunidades especiais. Mas todos nós temos mediunidade de cura, todos nós podemos ajudar a pessoa a se curar. Pergunte para uma mãe que reza na cabeceira do filho que está com febre. É uma autêntica cura mediúnica. Mais ou menos por aí que você falou. E a mediunidade, no caso de transmissão de ideias, de pensamentos, do mundo espiritual, do mundo, a psicografia, no caso, a mediunidade da cura, ela é mais difícil, mas acontece. São poucas as pessoas que têm a verdadeiro dom de curar, né? Ela é mais rara. É mais rara, é mais difícil. Né? E acho que com relação a essas curas, né, a gente pega o exemplo de Jesus, né, em que ele cura de maneiras diferentes cada pessoa, né, dependendo do que? Da sua fé, da capacidade que a pessoa tem de acreditar naquilo. Porque Jesus podia curar à distância. Por que ele tinha que pôr a mão em cima da pessoa? Para ajudar ela por causa da sua fé. Tem um caso em que ele pega barro no chão, ele pega a terra, cospe na terra e põe no olho da pessoa. Isso é uma coisa material para que a pessoa acredite, é mais ou menos que nem a gente. Porque nós poderíamos muito bem receber auxílio espiritual em qualquer lugar, a gente vai no centro, porque o centro tem um ambiente propício para isso, e nós acreditamos que indo no centro nós estamos sendo melhor atendidos. E isso faz com que aumente a eficácia do tratamento espiritual, que a gente poderia receber em qualquer lugar. Tanto que Jesus fala numa passagem, né? Chegará um dia em que você não irá adorar a Deus em Jerusalém, nem no Monte Horebe, mas você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Só que nós estamos muito longe, né? A humanidade está muito longe, né? Tem o caso do servo, né? O servo do centurião. O centurião era um homem muito importante, né? O centurião comandava 100 homens, como diz a palavra, né? Comandava um regimento inteiro, um destacamento do exército romano, um homem muito poderoso. O centurião podia matar quem ele quisesse, podia tomar as coisas de quem ele entendesse, ele atuava em nome de César. Aí ele foi lá em Jesus e falou: olha, meu servo está doente, lá em casa, lá longe. Se o senhor quiser, o senhor pode curar ele. Jesus olhou para ele: tá, eu vou lá curar. E ele virou e falou: olha, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa. Eu sou homem, eu sou militar, eu tenho pessoas sob o meu comando. Quando eu falo faz, a pessoa faz. E eu também tenho gente que me manda, e quando eles falam para mim fazer, eu faço. Então eu sei que o senhor pode curá-los sem precisar ir lá. Até Jesus fala: eu nunca encontrei uma fé dessa em lugar nenhum. Nunca encontrei uma fé como essa. Vai, o seu servo está curado. Ele não precisou tocar, não precisou colocar barro. Ele podia curar de longe, mas ele curou à distância aquele que acreditava que podia ser curado. Às vezes nós vamos dar um passe em uma pessoa, nós vamos fazer uma prece para uma pessoa doente na nossa casa, ou
Nós vamos pedir por nós mesmos, pela nossa cura, e nós vacilamos. Nós não temos fé. Então nós precisamos ir no centro, fazer um tratamento longo, nós precisamos, ao cuidar da pessoa, eu dei um passe. Quantas pessoas chegam aqui e falam, minha filha está doente, eu dei um passe, fiz uma coisa, mas eu trouxe aqui para você dar um passe, né? Por que o meu passe é melhor que o dela? Só porque ela não acredita. Porque o dela é melhor que o meu, porque ela tem mais amor do que eu por aquela pessoa que está doente, percebe? Porque o significado de tudo é o amor. Não existe nada que interesse mais do que o amor. A gente tem mais dificuldade para amar as pessoas que estão longe de nós, né? As pessoas que nós não conhecemos, as pessoas que nós lidamos, especialmente quando nós lidamos com as pessoas que nos maltratam, né, no serviço, na nossa casa, nós temos dificuldade para amar. Nós amamos, mas nós temos as nossas restrições. E nós não acreditamos no poder do amor, nós acreditamos no poder do mal. Nós acreditamos na inveja, no mal olhado, no vizinho que olha torto para as coisas que a gente tem. A gente acredita, né, na mulher do ex-namorado que fez trabalho para pegar o marido, blá blá blá, né? Isso nós acreditamos. Não existem essas coisas? Bom, como dizem os espanhóis, né? Eu não creio, ela não espero que ela vai, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem, né? São Paulo diz assim: vocês acreditam no demônio? Pois fazem muito bem acreditar, porque ele existe. Está lá nas cartas de Paulo. Mas Deus é maior do que tudo isso, né? Deus é maior do que a maldade das pessoas. A nossa fé é limitada porque nós acreditamos mais no mal do que no bem. No caso do hoje alguém falou, ou me lembrou de uma coisa que ouviu eu falando, né? Questão da consciência, da culpa, né? Tem o caso do paralítico, né? Paralítico que estava lá deitado numa cadeira, né? Porque tinha um lugar, era um lago de Genezaré, um lago que tinha lá em Jerusalém, e as pessoas acreditavam que um anjo de vez em quando passava pelo lago, batia na água, e aquele que conseguisse entrar na água logo depois que o anjo bateu, se curava. E muita gente se curava lá assim, né? A água mexia, batia no ventinho, a água mexia, o anjo chegou, puf, jogava na água. Só que tinha um coitado paralítico lá que ele estava jogado numa cama, né? Ele tinha uma cama portátil lá, puseram uma cama na beira do lago e falaram para ele: se vira, cara, na hora que a água se mexer, você entra. Só que o cara era paralítico, não conseguia andar, como é que ele ia pular lá dentro, né? E quem estava lá perto queria entrar antes dele. Fica por aí, né, mano? Quem mandou você parar de estar na cama? Aí Jesus chegou perto dele e falou assim: os teus pecados estão perdoados. O pessoal em volta falou: mas quem é esse cara que perdoa pecados? Né? E ele virou e falou assim: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e está curado? Aí virou para o paralítico e falou: olha, levanta, pega a cama e vai embora, você está curado. O paralítico olhou para ele, levantou, pegou a cama e saiu andando. Qual é a relação dos pecados com a cura? O merecimento que o nosso amigo ali falou. Eu vou fazer a pergunta diferente: quem de nós aqui merece ser curado? Quem de nós aqui é bom? O sujeito chegou perto de Jesus e falou assim: bom mestre, me ensina não sei o que. Ele olhou para o cara e falou: por que você me chama de bom? Bom é só Deus, nem eu sou. Não sou bom não. Se o próprio Jesus falou isso, e nós, quem de
nós é que tem merecimento? Todos nós sabemos disso. A gente todo dia acorda de manhã, olha no espelho e vê o que não quer, né? Tem gente até que tira o espelho do quarto para não ter que olhar. Alguns por causa das rugas que começam a surgir. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é a questão da gente olhar para dentro de si mesmo e ver os defeitos que a gente tem. Então nós criamos na nossa mente a ideia de que nós não somos merecedores da ajuda de Deus, porque nós não temos merecimento. Merecimento é importante, né? Os livros de André Luiz, ele fala muito do merecimento, que a pessoa precisa fazer força para melhorar. Mas não é só o merecimento, porque se depender do merecimento, o que seria de nós? É também a misericórdia divina. Jesus passou lá pela Judéia e encontrou milhões de famintos, de paralíticos, de cegos, de coxos, de doentes, de prostitutas, ladrões, e ele foi justamente no meio deles, né? A grande crítica dos fariseus contra Jesus, os fariseus eram a elite intelectual dos judeus. Eles eram os mestres da lei. A grande reclamação deles contra Jesus é que Jesus vivia no meio de pecadores, publicanos, prostitutas, vivia nas festas. Onde é que Jesus fez o primeiro milagre? Uma festa de casamento, né? Tem uma passagem em que Jesus fala assim: vocês são engraçados, né? Veio João, que não comia e não bebia, e vocês diziam que ele era louco. Veio eu, que como e bebo, e vocês falam que eu sou beberrão. Né? Porque vocês não sabem o que vocês querem. Né? Por que ele se enfiava no meio dessa gente? Porque ele queria ajudar essas pessoas, porque ele tinha dó. A gente vê em muitas passagens do Evangelho em que o evangelista fala assim: Jesus olhou para a multidão e se compadeceu dela, ficou com dó e começou a falar, a ensinar, ou mandou distribuir os pães, porque Jesus tinha dó das pessoas, né? Ele via a humanidade como ela era. Por que ele não curou todo mundo? Porque não tinha merecimento? Quer dizer que aquela gente que ele curou tinha merecimento? Mas por que ele falava, vai e não peca demais? E se o sujeito não ia pecar mais, se ele tivesse merecimento, porque ele não ia pecar mais, né? Ele não ia fazer mais nada errado. Por que ele curou? Porque a pessoa vem ao centro de Israel, passa na entrevista, entra, toma 4 passes e diz que não precisa de mais nada, que melhorou a vida. E o outro vem e fica 3 anos se tratando e parece que está pior do que quando chegou a primeira vez. Por causa da falta de merecimento? Por causa da falta de fé. E por causa da falta de vontade de mudar a si mesmo. A fé, a gente vê nos milagres, entre aspas, as curas, as coisas que Jesus fez. A fé, tua fé te salvou. Não faça mais. Mude, se modifique. É esse o significado. E é essa a lição para nós, médios e assistidos. Tanto quem está trabalhando para ajudar, como quem está pedindo para ser ajudado. Os dois requisitos. Porque merecimento a gente precisa conquistar. Sabe-se Deus quando é que nós vamos ter. Mas pelo menos fé e vontade de melhorar a gente pode ter. Professor, permita, será que a fé não é parte do merecimento? Você acreditar é uma parte de estar merecendo aquela cura? É uma primeira fase. Mas eu vejo assim, para você evoluir, é uma coisa gradativa, você vai trabalhando aquilo, os seus vários são muitos defeitos, você vai trabalhando, você vai melhorando aos poucos, tudo tem até chegar num patamar assim, que de repente você pode
Eu digo mais, a gente Existe um trabalho, tudo, né? concorda e é crescendo. Talvez eu tenha todo esse trabalho como dívida, não sei, mas. Eu concordo e até acrescento. A gente passa a vida inteira e não consegue se livrar dos defeitos mais pequenininhos. Né? Eu tenho hoje 57 anos de idade. Quando eu tinha 18, eu sofria por causa de alguns defeitos que eu tinha. E no longo da minha vida, ao longo aí dos últimos anos, eu tive a ilusão de não ter conseguido eliminar esses defeitos. Mas hoje eu olho para trás, eu olho para mim mesmo e falo, puxa, eles continuam aqui, só estavam escondidos, só se modificaram. Mas são os mesmos. A gente passa a vida toda tentando mudar, e muda muito devagar. Uma dúvida profunda minha. Você falou que Cristo Jesus não tinha dó das pessoas para elas serem curadas. Mas posso fazer um questionamento para você? Qual é a incoerência de sentir dó diante do fundamento que sabe que o nosso Deus é eterno e infinitamente bom e justo? Eu não entendi, desculpa, não ouvi. Por exemplo, no pouco entendimento que eu tenho, se nosso Deus é eterno, infinito, bom e justo, você diz assim, o nosso Cristo Jesus sentia dó, por essa razão, ele buscou a não incoerência, a dó, diante do que é justo, infinito e justo. Não sei, me fala. Me ensina. Eu vou responder para você com uma experiência humana. Né? Você pega um delegado de polícia. Delegado de polícia que recebe na sua delegacia um sujeito que acabou de praticar um furto. Aí ele pega aquela pessoa e ele olha para ela e fica com pena. Ele fala assim, né? Se for um homem bom, né? Puxa vida, coitado desse menino, né? Jovem, com essa idade, já está no crime, daqui a pouco ele está aí fazendo coisa pior. Mas ele olha a ficha daquele garoto e vê que ele já fez muita coisa ruim. Então o que ele faz? Ele prende. Ele trata mal. Por quê? Porque é uma coisa justa. Agora, no dia seguinte aparece um outro garoto lá, levidário, praticou um furto igual, mas é um garoto diferente. Foi a primeira vez que fez, ou estava com fome, ou não tem passagem. E ele tem a dó do mesmo jeito. Será que ele não vai tratar diferente? Porque você tem que tratar de forma desigual os desiguais, né? Porque senão não seria justiça. Não é mesmo? Tem pessoas que, se você der um prato de comida, ela joga na sua cara. E tem gente que, se você der um prato de comida, ela come. Não é? Então são coisas diferentes que a gente tem que ver de maneira diferente. Né? E olha, às vezes a fé é uma coisa tão forte, né? Que tem aquela história da mulher com fluxo de sangue também, que foi a última. Não vou falar mais de milagre aqui, né? Eu vou falar de outra coisa aqui para a gente terminar. A mulher chegou, Jesus estava passando, tinha uma multidão danada, né? Aí de repente Jesus sentiu um negócio e falou assim: quem me tocou? E os apóstolos dele lá falaram: ô, você está gozando, né? Esse monte de gente aqui, tudo te apertando, quem me tocou? Ele falou: não, alguém me tocou, eu senti que saiu alguma coisa de mim aqui. Aí a mulher apareceu e falou: é que eu tenho uma doença aqui, né? Fluxo de sangue, a pessoa. Ainda tem mulheres que têm, né, uma doença feminina, né? Que é uma menstruação contínua, que não para. Né? E na hora que ela tocou as vestes de Jesus, ela se curou. Só pela energia que ele emanava. Só pela fé. Nem precisa ter dom. São muitas facetas. Nós estamos colocando todas essas coisas em termos da mediunidade e do tratamento que se dá. Às vezes a gente vai dar um passo a uma pessoa e a gente fica pensando, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas basta a fé da pessoa, né? E a misericórdia divina. Não depende tanto daquele desespero que a gente fica. Né? E a desobsessão? Jesus era um médico de desobsessão maravilhoso. Né? Olha lá.
Caída à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou os espíritos e curou os enfermos. Expulsou espírito? Que espírito, meu Deus do céu? Espírito desencarnado. Que espírito que ele expulsou? Espírito de corpo? Não, espírito desencarnado, né? Outro Mateus aqui. Um grupo de endemoniados vinha dos sepulcros, eram tão ferozes que ninguém passava pelos seus caminhos. Gritaram por Jesus, os espíritos, né? O que é que nós temos contigo? Aí pediram para entrar numa manada de porcos. Falou, tá, pode ir lá para os porcos. Ele curou os obsediados, né? Trouxeram-lhe um homem mudo e demoniado, expulsou o demônio e falou mudo, né? Era o demônio lá, o espírito que obsediava o menino, não deixava ele falar. Agora preste atenção nessa passagem aqui, que interessante. Tá? Um rapaz epilético, o pai dele chegou e falou para Jesus assim: olha, eu apresentei ele para os seus discípulos e eles não conseguiram curar. Aí Jesus falou assim: ô gente sem fé, falando mal dos discípulos dele, né? Traz ele aqui, e curou. Aí os discípulos depois foram falar para ele: mas por que ele não conseguiu? Porque eles curavam também, né? Jesus mandou eles fazerem. Também eles curavam, ajudavam. Por que ele não conseguiu tirar? Aí Jesus falou para ele: é porque esses espíritos só saem com jejum e muita oração. É o início, é de aqui que a Igreja Católica tirou o exorcismo, né? Jejum, orações, para exorcizar, né? Os católicos não acreditam em espíritos, né? Mas fazem exorcismo para mandar o espírito. É uma coisa assim, né? Interessante, né? E Jesus fala, num certo momento, uma coisa, olha essa passagem que interessante. Eu vou ler ela inteirinha. Havendo o espírito imundo saído do homem, o que é o espírito imundo? Professor, anda por lugares secos, buscando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para a minha casa. Aonde? O sujeito que estava obsediado. E chegando lá, acha a casa desocupada, cabeça vazia, né? Varrida e adornada, bonitinho. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e o estado do homem fica pior do que o anterior. Olha, isso aqui é a explicação mais clara que eu já vi na minha vida para a pessoa que faz desobsessão e acaba pior, né? Porque a pessoa vai no centro, ela tem afastado os espíritos negativos, fica limpa, uma casa limpa e adornada, só que o que ela faz? Ela fica com a cabeça voando, pensamentos negativos, continua com os mesmos defeitos. O que acontece? Volta aqui e ele traz mais, né? Você vê isso no Evangelho, as palavras de Jesus, né? O nosso objetivo hoje é os conselhos de Jesus para a eternidade. Você vê isso aqui, lê isso aqui no Evangelho, né? E para terminar, de onde vem a missão, a mediunidade? Do próprio Jesus, olha. Chamando a si 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Vai lá assistir os espíritos. Vocês podem fazer desobsessão para curarem doenças, enfermidades. E fala: dai de graça o que de graça recebeis. Eu estou dando de graça para vocês, não cobrem para fazer isso. E não é só cobrar dinheiro, é cobrar reconhecimento, cobrar, né? Eu te ajudei, você precisa, né? Achar que eu sou um cara maravilhoso, bondoso, né? Você precisa fazer salamaleque para mim. Né? Não é? Ele falou: olha, vai de graça. Eu dei você. Você tinha? Não, estou te dando. O dom da mediunidade, né? Tem depois, vou falar, mas eram os apóstolos, né? Os católicos, a Igreja Católica, disse: isso aqui é a instituição do sacerdócio. Quer dizer, são os padres, os bispos, os padres, que Jesus são os sucessores dos apóstolos.
Então, essa capacidade, essa faculdade de curar, não é só os padres, mas não é tanto, porque em outra passagem mais adiante, ele pega mais 40, que não são nem aqueles que a gente conhece, que a gente não sabe nem o nome, e manda fazer a mesma coisa. Ele distribui o dom dele, ele distribui o dom da cura, o dom de expulsar o espírito para as pessoas que estão preparadas para isso. O que é isso senão mediunidade? O que é isso senão a atividade mediúnica? Né? Olha essa passagem aqui. Por minha causa, Jesus falando, sereis levados à presença de governadores e dos reis, para falar com eles de mim. Não penseis naquilo que é vez de falar, porque naquela hora vos será dado o que é vez de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito que fala. É o que a gente fala para o médico que vai fazer palestra. A gente fala, olha, vai lá, senta, pede para Deus e fala, porque não é você que vai falar, é o Espírito que vai se comunicar através de você. Nós encontramos ao longo do Evangelho 1 milhão de citações. Aqui eu peguei meia dúzia, né? A gente podia ficar a noite inteira falando de coisas que você tira dos Evangelhos. Né? A gente não pode esquecer que os Evangelhos não foram escritos por Jesus. Eles foram escritos por homens que conviveram com ele e por alguns que nem conviveram. Né? Os Evangelhos foram escritos entre 20 a 30 anos depois da morte de Jesus, até 90 anos depois da morte dele. O último Evangelho, escrito por João, foi escrito quase 90 anos depois da morte de Jesus. 90 anos, não, 70 anos depois da morte de Jesus. João e Mateus conviveram com Jesus, eles foram testemunhas oculares daquilo que eles escreveram. Mas Lucas e Marcos nem conheceram Jesus. Marcos não era nem nascido. Lucas era nascido, mas não conviveu, foi ouvido depois. Esses evangelhos, eles foram escritos com base em textos que eram escritos, que primeiro era só oral, era só falado. Depois eles foram começando a ser escritos. E aí o pessoal fala, mas a Bíblia foi escrita pelos católicos, escreveram o que eles quiseram. Não é bem assim, não. A Bíblia atual que nós temos hoje, ela foi escrita por um grupo de pessoas de várias religiões, judeus, católicos, protestantes, gente que analisou os originais aramaicos. O aramaico era uma corruptela do hebraico. O hebraico era a língua que se falava na Judéia na época de Jesus, mas havia uma espécie de dialeto, uma língua mais simples, que era o aramaico. O aramaico era falado na Judéia naquela época. Alguns originais são em aramaico, os outros são em grego, e depois que veio a Vulgata, que é a versão latina. Juntou um monte de gente para escrever, e ninguém quer escrever nada que seja contra a sua religião. Que eles foram em cima, são cientistas, são linguistas, que analisaram textos antigos e fizeram a tradução que nos chegou até hoje. Kardec pegou os evangelhos. A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, e você vê lá nos capítulos uma passagem, e está escrito lá, Mateus, capítulo tal, versículo tal. E embaixo, a mesma passagem com outras palavras, Marcos, capítulo tal, versículo tal. Porque cada um dos evangelhos contou a mesma história, com palavras diferentes, por motivos diferentes, para contar a história para pessoas em circunstâncias diferentes. Então nós encontramos ali muitas coisas que têm que ser interpretadas. Um católico assistindo ao que eu falei hoje vai dizer, esse cara está derivando, né? Ele está inventando um monte de coisa que não tem, ele está lendo o que não está escrito.
Mas o que é que nós fazemos, afinal de contas? Quando os católicos ensinam a doutrina deles, eles também não falam o que não está escrito? Onde é que está escrito a respeito de Santana, por exemplo, no Evangelho? Alguém já viu? Nós moramos no subdistrito de Santana, que é uma santa muito cultuada. Onde está a Santana nos Evangelhos? Santana é mãe de Maria. Santana está nos Evangelhos apócrifos, aqueles que não foram considerados escritos. E os católicos interpretam coisas que não estão lá também. Então, ninguém está fazendo nada e que os outros não estejam fazendo. Você ia falar? Existe algum evangelho aramaico ainda? Existe. Na Judéia tem. Em aramaico. Aqueles fragmentos de textos que eles encontraram no deserto, em Quarã, são em aramaico. Alguns são em hebraico antigo e alguns em aramaico. Mas existe sim, tem museus que você pode ver. No Museu do Vaticano tem um texto em aramaico, está dentro de uma caixa, tá, com vidro em cima, tem temperatura, porque aquilo, imagina, né? Um troço, naquela época eles escreviam em couro de animal, né? Não tinha papel. O papel surgiu muito depois. Né? Alguns escreviam no tipo de papel que era feito com junco. Aquilo lá, se o sujeito der uma soprada, desaparece, né? Porque está muito velho. Então eles cuidam daquilo como um tesouro. Né? Os estudiosos, para fazerem análise, eles tiram fotos daquilo com máquinas especiais e trabalham nas fotos, eles não trabalham no documento em si. Tá? O dia que você for lá no Vaticano, você vai ver. Tá lá. Quem mais? Oi. No Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, na passagem do Monte da Transfiguração, como o senhor vê a escola de João Batista, ali diz que Moisés e Elias aparecem perante Jesus, Pedro, João e Tiago, né? Por que ele aparece na feição de Elias, que viveu 700 anos antes de Cristo, e não na feição de João Batista, que seria a segunda reencarnação dele, né? Olha, a passagem da Transfiguração é uma das passagens mais bonitas que a gente tem no Evangelho, né? Para quem não conhece, ele conhece bem, da maneira que ele perguntou, ele leu bem, conhece bem. Jesus, num certo momento, pega João, Pedro e o irmão de João, que é Tiago, né? Tiago Maior, São Tiago Maior, é o Santiago de Compostela, aquele dizem que os ossos dele estão enterrados lá na cidade de Compostela. João e Tiago eram irmãos, e eles eram os discípulos mais chegados de Jesus. E Pedro era o chefão, né? O dono da chave, né? Então Jesus foi orar, como ele sempre fazia. Ele foi no monte e chegou lá, Jesus se transfigurou, ele ficou uma luz enorme e apareceram dois espíritos para conversar com ele. Os discípulos, eles interpretaram da maneira deles, né? Eles reconheceram aquelas pessoas, aqueles espíritos, da maneira deles. Falam que é Elias, e agora, pode até que não sejam eles, mas seja a cabeça deles, a maneira deles fazerem, né? Isso foi escrito pelo evangelista, porque foi contado para ele. E eles contaram, nós vimos Elias lá, mas você vê que era o Elias mesmo? Né? Percebe? Não há uma certeza de que era de fato um espírito de Elias. Podia ser dois espíritos de luz que estavam ali para conversar com Jesus, para ajudá-lo, porque ele sabia que ele subiu ao monte porque ele estava angustiado, porque ele sabia que estava chegando a hora dele ser preso e morto, né? Ele sentia angústia. Ele foi lá, pode ser qualquer outro espírito. Mas vamos supor que fosse na ótica do kardecismo, do espiritismo, como que se justificaria ou explicaria
ele ter aparecido como Elias na encarnação anterior e não como João Batista? Você pode entender que os apóstolos ainda não tinham entendido exatamente o que Jesus tinha falado a respeito de encarnação. A gente nota que essas coisas, a gente vê muito nos Atos dos Apóstolos. Se a gente lê os Atos dos Apóstolos, é um livro que conta o que aconteceu depois da morte de Jesus, como se fundaram as comunidades cristãs. E lá a gente vê muito essa expressão. Quando nós vamos pensar naquilo que aconteceu, nós entendemos o que tinha acontecido. Aqueles homens estavam vivendo ali perto de um espírito extremamente elevado, numa situação de tensão, uma situação muito difícil, e eles não compreendiam exatamente o que se passava, né? Então, quando Jesus falou para eles: olha, João Batista é o Elias que havia de vir, quem tem ouvido para ouvir, ouça, eles ouviram e ficaram pensando. Então, não havia a certeza na cabeça deles. Se foi o próprio Elias que apareceu com as feições de Elias. Agora eu pergunto, como é que João, Pedro, Tiago sabiam como é que era Elias? Só para terminar, antes de você me mandar embora, né? Você leu a passagem dos discípulos de Emaús, né? Como é que é a passagem dos discípulos de Emaús? Depois da morte de Jesus, a primeira pessoa que foi ao túmulo e não achou o corpo dele foi uma mulher. Foi a Maria Madalena e uma outra mulher, não lembro quem. E elas vieram e contaram. Uma mulher falando, quem que acredita em mulher? Hoje ninguém acredita, imagina aquela época. Quem acredita? Mulher, ela é tudo doida. Quem acreditou? Elas estão variando, elas estão perturbadas, porque gostavam muito de Jesus. Depois ele apareceu para outros discípulos. E dois dos discípulos deles estavam caminhando para ir para Emaús, uma cidade chamada Emaús. No meio do caminho, eles encontraram um sujeito, começou a andar com eles. E o sujeito perguntou para eles: escuta, por que vocês estão tristes? Você não sabe? Você é estrangeiro aqui? Você não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Jesus, a gente não sabe por que ele foi morrer. Aí o sujeito começou a falar para ele: vocês não leram? Né? No Antigo Testamento, está escrito isso, está escrito aquilo. Começou a explicar para eles. E eles olhando e falando: poxa, mas esse cara sabe, né? Lindo e tal. Aí chegou num ponto em que chegou numa cruzilhada, eles iam se separar. Aí eles viraram pro homem lá e falaram assim: fica conosco, Senhor. Já é noite, né? Já é tarde, a noite já vem. Aí aquela pessoa sentou perto deles, começou a comer e partiu o pão e deu para eles. Quando eles reconheceram Jesus, olha, eles demoraram para reconhecer Jesus um monte de tempo. Jesus com quem eles tinham convivido e vivido, né? Então você pensa nessa questão, como é que eles iam reconhecer, né, o Elias, que tinha vivido 500, 400 anos antes deles, né? Isso é uma coisa meio figurativa também. A gente não pode levar as coisas assim muito ao pé da letra, não. Espero que tenha sido útil. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas acho que ela não vai deixar. Sou eu, relógio. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar mais uma? Só mais uma pergunta. Foi bem explicado. Senhores, muito obrigada, viu, pela essa grande explanação, trazendo esse monte de conhecimento pra gente. Foi grande mesmo, 1h30. Uma hora e meia, assim, né? Bem legal. Pena que hoje choveu, último dia de férias, aí o pessoal não chegou, mas realmente quem esteve aqui aproveitou muito bem. Obrigada, viu, mais uma vez. E para fechar com chave de ouro, a gente vai sortear 5 livros hoje, hein? Porque, né, para fechar com a mediunidade, a minha nova secretária aí. Também quero concorrer. Quer concorrer? Se você tirou só 6 exemplos e deu 1h30 de palestra, me dirá, então se você pegasse mais exemplos, né? Eu mesmo. Então, ficar a noite inteira aqui seria bom, né? 7. João Belo. Depois o senhor pega aqui, ele vai autografar, né? Você não sei como.
No 5 ainda, né? Olha, a minha assinatura de mais R$10, Mas é que ele não sabe, depois ele vai ter que ler os 5 livros e fazer um resumo. E viu? O senhor vai ter que ler os 5 livros e fazer um resumo. Mas eu resumo? É. Aí é difícil, hein? Ricardo, segundo. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Conhece? Muito bem. Isso aqui, né? Sete. Gilberto Magaldi. Gilberto. Para o último. 4. José Carlos Martins. Aí! O povo tem que ler, viu? Todo mundo sabe qual que é de quem, né? A gente pega ali depois o nome, Aí tem o nome do certinho. Ah, todo mundo. Isso, então, a gente vai só fazer um encerramento, tá? Então vamos lá. Então nós vamos nesse momento, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo. E diante dessas belas palavras que foram ditas essa noite, vamos mentalizar então Jesus no centro dessa sala, com as suas mãos espalmadas sobre nós, ainda ignorantes, ainda sedentos de informações, de conhecimento, que Ele possa nesse momento transmitir a nós o seu carinho, a sua misericórdia, a sua piedade sobre nós, humanos ainda bem falhos, caminhando nesse aprendizado difícil da nossa vida, mas que com fé, com vontade, com esperança, nós possamos nos transformar em pessoas melhores, para um futuro melhor, o nosso futuro, dos nossos filhos, do planeta. Vibrando por todas as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento de saúde, saúde moral, saúde física. Vamos mentalizando os nossos lares, Jesus adentrando pela porta principal, abençoando aqueles que ficaram. Porque quando nós voltarmos a nossos lares, nós possamos encontrar a nossa casa abençoada por Deus. Vamos vibrando para aquelas pessoas que passam fome, que estão encarcerados, vítimas de todas as sortes. Vibrando também pelas crianças desamparadas, pela velhice, que com certeza Jesus estará em cada cantinho onde haja um sofrimento, uma dor, Ele estará. E assim nós vamos encerrando essa noite, levando essas palavras do nosso expositor aos nossos lares, ao nosso coração, que nós possamos realmente refletir tudo o que foi dito aqui e nunca vamos perder a nossa fé, que é aquilo que a gente traz de maior de dentro do nosso coração. Que possamos estar aqui na próxima semana, imbuídos novamente deste carinho da Casa de Ismael. Que assim seja, graças a Deus.